Fala pessoal do Mike Ross Podcast, hoje estamos aqui com um convidado ilustre, hoje o Dr. Gustavo Sperandio, que atua na área do direito previdenciário. Sim, é uma pauta que é muito buscada porque uma nova realidade se formou, né? Nós saímos de uma pandemia, graças a Deus, e hoje nós vamos tratar sobre a pauta de direito previdenciário de uma forma que você ainda não viu, hein? Ou se você buscava, você vai encontrar hoje aqui. Dr. Gustavo Sperandio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Olá, Rogério, boa tarde, obrigado pelo convite. É isso aí, meu querido. Dr. Gustavo, como eu disse na introdução, nós saímos de uma pandemia, uma nova realidade se instaurou e automaticamente o direito ele traz novas perspectivas de como trazer direito para essas pessoas que foram afetadas pela pandemia. Como que está essa relação do direito previdenciário com essa nova realidade que se formou em relação a essas doenças e estado de invalidez que algumas pessoas ficaram? Como é que o direito previdenciário está assistindo isso? Sim, Rogério. Passamos pela pandemia, né, mas com ela vieram ainda mais ainda à tona as doenças mentais, né, como a depressão, doença do pânico e tantas outras, né. A depressão, na verdade, ela é uma doença que, para muitos, elas encaram ela como nova, né? Tanto que foi difícil de aceitar na sociedade que isso seria uma doença. Antes era chamada até de frescura, né? Sim. Há um tempo atrás. Mas como parece que tudo, você já percebeu que tudo está se renovando? A mentalidade, o entendimento sobre as coisas, tudo está renovando. Hoje as pessoas têm uma sensibilidade a mais, e quando você vê o próprio povo tendo essa sensibilidade, automaticamente a justiça também já está sensível a essas situações. Sobre a questão da depressão, hoje já consegue se comprovar e ser assistido? Sim, Rogério, durante muito tempo, realmente, né, se tinha como depressão uma questão de preguiça, uma questão de frescura, né, mas aos poucos esse paradoxo, né, vem sendo quebrado pela sociedade e com a informação, né, hoje em dia, com mais acesso à informação, a pessoa tem informação na internet, informação na palma da mão, via celular, e se vê que realmente não se trata, né, disso, de uma questão que aquela pessoa gera para si, né, quem sofre de depressão. Eu tenho uma pessoa ligada que sofre de depressão, né, sabe muito bem como que é difícil, né, o controle dessa doença. E uma vez diagnosticado a depressão e esse nível dessa depressão seja incapacite a pessoa para o trabalho, né, ela gera sim, desde um benefício de auxílio-doença, né, os benefícios por incapacidade, até uma aposentadoria. Entendi. Não necessariamente a pessoa possa estar sofrendo de depressão, mas se ela nunca contribuiu, né, ela nunca fez nenhum tipo de contribuição e ela é acometida de depressão, ela mesmo assim ainda tem direito, mesmo não tendo contribuição nenhuma? E qual é o tipo, qual é a modalidade em que o Estado vai assistir ela? Rogério, nós precisamos ter em mente que para ter acesso a um benefício previdenciário, em regra, tem algumas exceções, é necessário que a pessoa tenha qualidade segurada, né? O que consiste a qualidade segurada? Ela está contribuindo com o INSS ou ela ainda está com um tempo assistida pelo INSS após ela parar de contribuir, né? Nos casos das pessoas que são classificadas com algum tipo de deficiência, seja uma deficiência motora, a própria deficiência física, uma doença mental, o INSS ele tem um benefício, né, que se chama o benefício de prestação continuada, o famoso LOAS, né? O INSS ele gera esse benefício, mas esse benefício é um benefício assistencial, né? Por isso não há necessidade da contribuição. Mas a pessoa ela tem alguns outros requisitos que ela tem que cumprir, né? Nesse caso existe uma renda mínima aí, não existe? Sim. O LOAS ele tem um teto. Qual é o teto dele mesmo? O valor que a pessoa recebe por mês até um salário mínimo, né? E para ter o benefício, ela tem que cumprir alguns requisitos, né? Ter um quarto, a renda per capita da família precisa ser até um quarto do salário mínimo. E no caso de idoso,
ela tem que ter acima de 65 anos, né? Ou, se for abaixo de 65 anos, ela tiver alguma deficiência, seja física ou mental. Sabe o que eu acho interessante? Existem alguns tipos de doenças, ou até mesmo no mecanismo, a coordenação motora, a questão mesmo, quando a pessoa ela tem a visão monocular. Então, existem muitas coisas dentro do direito previdenciário que ainda não são ventiladas. O senhor pode citar mais ou menos alguns tipos de doença, ou a pessoa, quando ela tem algum tipo de deficiência, e ela pode ser assistida por algum benefício e não sabe, por exemplo? Sim, Rogério, como o exemplo anterior, a gente tem que ter em mente que não basta a pessoa ter a doença, né? A doença tem que ser incapacitante, né? Tem que incapacitar a pessoa para o trabalho. Por exemplo, a pessoa pode ser cardiopata grave, mas aquela doença naquele momento não a incapacita para aquele trabalho que ela realiza, né? Então, primeiro a gente tem que ter em mente isso. Como você falou, algumas doenças, como a visão monocular, né, a perda de algum membro, seja o braço, a perna, a mão, né, ou qualquer uma outra doença que incapacite a pessoa para o trabalho. Por exemplo, as pessoas que são portadoras de HIV, né, se aquele nível, né, daquela doença está incapacitando ela para o trabalho, vai dar o direito ao benefício. O engraçado é que, como a gente está numa época de informação muito grande, fácil acesso, né, as pessoas elas começam a olhar dentro da internet e ela vê, por exemplo, sai uma notícia, né? Agora quem sofre de tal doença, ele tem direito à aposentadoria. Só que existem informações mais a fundo ali que ele não sabe. Por exemplo, esses dias mesmo eu estava lendo que a pessoa que tinha aquela doença que dá na pele todinha, né? Não sei se é o câncer de pele. Tem uma doença que dá na pele da pessoa. Sim. E ela teria acesso ao benefício, né? Só que para ela ter acesso ao benefício, pelo que eu estou entendendo, o senhor está explicando, parece que existe níveis que essa doença tem que alcançar, Deus o livre, para quem a pessoa quer se curar, né? Sim. Ela não quer ficar dependente de um benefício. Mas parece que existe níveis que essa doença tem que alcançar para que possa constatar que ela está incapacitada para o labor, correto? Correto. Então, se a pessoa ela perde um braço ou uma perna, ela tem que entender que ainda ela, com a outra mão, ela pode atender um telefone e, por exemplo, ser uma secretária. É isso? Exatamente isso. Na prática é isso. Na prática, então, é isso. Uma das doenças de pele que você acabou de falar, a própria hanseníase. A hanseníase, é essa mesmo que eu queria falar. A hanseníase mesmo, a depender do grau, ela incapacita a pessoa para o trabalho. Exato. Né? Então vai gerar o benefício de incapacidade, né? Seja o auxílio-doença ou seja a aposentadoria. Pegando ainda o contexto da pandemia, houve muitas mortes, infelizmente, né? Então, como houve muitas mortes, automaticamente o direito previdenciário ele grita pela pensão por morte. Sim. Só que aquilo que às vezes trava a pessoa da dúvida que possa ser se ela vai receber uma pensão por morte, é porque existe a questão das pessoas que já são aposentadas. E existe aquelas que já recebem pensão por morte. Então aí fica aquela dúvida, se eu for aposentado, eu posso receber a pensão por morte? Ou se eu receber, já tiver uma pensão por morte e chegar na minha época de aposentar, será que eu vou perder um dos benefícios? Como é que fica essa situação toda? Rogério, o benefício de pensão por morte e a aposentadoria, eles são cumuláveis, né? Existe aí folclore de que a pessoa que recebe, até mesmo que a pessoa que recebe a pensão, ela não pode se casar novamente. Exato. Né? Não existe isso, né? Então, se você recebe a pensão, você pode tranquilamente se aposentar, ou vice-versa. Então, ela acumula, ela recebe pensão mais aposentadoria, e vice-versa. Isso. Inclusive, Rogério, se caso a pessoa já recebe uma pensão em decorrência do esposo, por exemplo, e essa pessoa ela se casa novamente, esse novo esposo, se ele chegar a falecer, e ele tiver, né, a qualidade de segurado do INSS, ela pode, inclusive, escolher pela melhor
pensão. Só não vai acumular mais. Não só vai acumular escolhe. pensão com pensão, mas ela pode escolher pela mais vantajosa. É mais vantajosa para ela. E nesse caso, ainda dentro do contexto, porque o contexto pandemia ele gerou N situações, como o senhor citou aí, que a pessoa ela pode se casar de novo e continuar ainda recebendo uma pensão por morte do marido anterior que faleceu, correto? Correto. Só que existe um mito, isso me lembra um mito e até engraçado, que as pessoas não se casavam, alguns chegavam a morar em casa separada, porque tinham medo de uma certa denúncia, que se denunciar ela perde a pensão, ela perde o benefício. Então eles ficavam ali de longe, à noite se viam, né, mas tudo às escusas, tudo escondido. Né? Essa situação então acabou, ela não existe na verdade. Ela nunca existiu, alguma vez ela chegou a existir? Rogério, existe alguns tipos de previdências, por exemplo, a do militar. A do militar ela não permite esse tipo de situação. Mas no contexto do INSS, do regime próprio, não existe. Não existe, né? Não existe. Outra situação interessante. Desculpa eu estar puxando uma pergunta atrás da outra, porque na verdade a gente gosta de bater papo, né? Sim. Mas como é tanta informação pós-pandemia que está circulando e dúvidas que estão circulando, eu já quero jogar logo. Por exemplo, tem a questão da pessoa que ela recebe o benefício, ela tem 21 anos, ela recebe um benefício, por exemplo, de pensão por morte, ela tem 21 anos e ela ingressa numa universidade. Ela pode prolongar agora? Rogério, o que ocorre? Hoje em dia, com a jurisprudência, ela não permite mais que a pessoa prolongue essa pensão, né, o recebimento dessa pensão após os 21 anos de idade. Na verdade, não há previsão legal para isso, né? A jurisprudência que estendia, mas hoje é pacificado que não permite mais esse tipo de extensão. Mas é o seguinte, existe uma revisão da vida toda que ela por muito tempo ela foi falada, criaram grupos, as pessoas discutiram sobre a revisão da vida toda, como se encontra hoje atualmente essa situação desse quesito revisão da vida toda. As pessoas realmente já estão tendo acesso a esse benefício, não sei nem se eu chamo de benefício, né? Mas a esse direito de revisar, né, e buscar o que lhe é de direito, a chamada revisão da vida toda. Como é que o senhor esclarece aí para nós de uma forma bem simples e direta, porque o nosso público é um público leigo, né? Sim. Rogério, de uma forma bem sucinta, a revisão da vida toda consiste no seguinte: o cálculo que o INSS faz, ele pega toda a sua contribuição de julho de 94 para cá e ele faz a média aritmética. Né? Então, tudo aquilo que você contribuiu para trás, ele não conta. Então, vamos supor que as maiores contribuições que a pessoa teve na vida dela foi antes. Vamos supor que lá atrás ela trabalhou como bancária e as contribuições dela eram boas antes de 94. Então, isso não entra no cálculo do INSS, certo? Então, foi desenvolvida uma tese, né, onde se alega que deve ser calculado tudo, né? E, recentemente, né, o STF aceitou a tese, né, dessa revisão. Então, as pessoas que já são aposentadas, né, é claro que tem que ver caso a caso, né, alguns requisitos que precisam ser preenchidos, elas precisam fazer essa análise para ver se tem direito à revisão da vida toda. Sobre as pessoas que trabalharam, não tinham carteira assinada e elas não têm como comprovar esse tempo de serviço prestado, esse tempo que elas tiveram de labor, que, afinal de contas, elas automaticamente também não tiveram a contribuição explícita ali. Como é que conserta isso? Rogério, a primeira coisa que tem que ser feita é ela procurar um advogado, né, para ele fazer a análise de uma possível reclamação trabalhista. Né, onde nessa reclamação trabalhista ele vai pleitear esse vínculo, né, de emprego que ele teve numa determinada empresa ou trabalhar para outro tipo de pessoa. Olhando hoje para a nossa Gurupi, né? A gente está aqui em Gurupi, isso é transmitido para o Brasil inteiro, mas vamos tomar a nossa cidade como exemplo, que automaticamente deve acontecer isso em outras cidades, né? Gurupi hoje ela está crescendo, né? E tem pessoas hoje que se alocam em algumas áreas que elas acreditam que aquela área é rural, né? E por elas acreditarem que aquela área é rural, tem pessoas que residem lá há 15, 20 anos,
e elas acreditam que ela tem acesso à aposentadoria pela modalidade rural. Só que lá, na verdade, é urbano. E eles descobriram tempos depois que lá é urbano. E agora? Rogério, então, esses benefícios do que tange os trabalhadores rurais, né, é um tipo de benefício que eu gosto muito de trabalhar, né, eu tenho um apreço por trabalhar com esse tipo de pessoas, né, e o que você falou é real, né. O que ocorre? Muitas vezes a pessoa ela tem um determinado lote, né, aonde perto da zona urbana ou até dentro da zona urbana, né, onde ela faz ali a sua plantação para se alimentar, né, ou o que sobra ali do plantio, da colheita, ela vende um pouco daquilo ali, né. Então, assim, a característica do trabalhador rural, ele se dá pelo que ele faz, não necessariamente aonde ele está localizado. Né? A gente tem aqui em Gurupi um exemplo de uma pessoa que tem uma horta, ela tem uma pequena horta quase no centro da cidade, aonde ela planta e ela vende aquela horta. Se for onde eu estou pensando, ali é centrão. É centro. No meio da cidade. Sim. Se eu não me engano, é no final da Avenida São Paulo. Na Rua 1, né? Na Rua 1. Na Rua 1. Exatamente. E essa pessoa, ela conseguiu se aposentar, né, como trabalhadora rural, demonstrando que ali ela, apesar de ser localizado na zona urbana, ela conseguiu comprovar que ela desempenhava uma atividade rural. E ali, então, ela conseguiu acesso à aposentadoria pela modalidade rural. Então, na verdade, não é aonde você está, é se você ofere renda através da terra, do labor com a terra, correto? Sim, os benefícios rurais, basicamente, eles consistem, né, no caso da aposentadoria rural, da pessoa comprovar que trabalhou na terra durante 15 anos e ter 55 anos mulher, 60 anos homem. Como é que comprova? Então, tem vários documentos que comprovam. No caso, se a pessoa morar na zona rural, ela vai ter um contrato de compra e venda daquele imóvel rural, ela vai ter um documento do INCRA. Aquelas pessoas que Só não que têm... o imóvel não é rural. Sim, onde eu ia chegar. É interessante esse negócio. Que você está falando aí, eu estou com uma mentalidade, você está falando, eu estou enxergando lá o terreno, tudo cercado de casa, e eu estou visualizando, você está falando, eu estou visualizando. Continua, Sim, doutor. Então, porque você tem que analisar caso a caso, né? Então, como eu estava dizendo, a pessoa precisa comprovar que trabalha na zona rural e ter 15 anos de serviço rural, 55 anos mulher, 60 anos homem, né? Se ela morar na zona rural, vai ficar mais fácil de se comprovar isso. No caso de quem tem o seu lote ou desempenha alguma atividade rural no centro urbano, e daí a gente vai precisar fazer uma pesquisa, né, uma investigação maior da vida dele, para saber por que ele foi parar ali, se antes ele morava na zona rural e agora ele veio para a zona urbana, por quê? Né? Porque com certeza isso, no administrativo, a gente quase não vai ter oportunidade de esclarecer. No entanto, quando não dá certo no administrativo, a gente ingressa no judicial, aonde você tem uma gama de provas maiores, né? Com provas testemunhais, né? Tem os jeitos melhores para se comprovar aquela atividade daquela pessoa. A pessoa em si, ela consegue já ir atrás dessas provas e facilitar essa fase? Ela já consegue... Você tem uma lista que possa falar, olha, você pode juntar isso, correr atrás daquilo, tal, e ligue para um advogado da sua confiança? Rogério, o que ocorre? Na maioria das vezes, essas pessoas que trabalham na zona rural, boa parte não guarda os seus documentos, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela teve ali a sua atividade rural, ela, por exemplo, comprou insumos,
né, para o seu plantio, seu pequeno plantio, e não guardou a nota fiscal, né, por exemplo, que é um meio de prova, a nota fiscal, né. Outras têm filhos, mas sequer tem a certidão de nascimento. Por que a certidão de nascimento do filho é importante? Porque lá consta a profissão do pai como lavrador. Então, também é uma prova, certo? Aquelas pessoas que fazem arrendamento. Às vezes faz um arrendamento, arrenda um pedacinho de terra, mora ali, planta para se alimentar e às vezes não tem um documento formulado, né? Então, é importante que no curso da vida dessas pessoas, elas guardem essa documentação, né? Quando compram a sementinha lá na casa rural. A semente, a enxada, a foice, o facão, o pedaço de arame, tudo é uma prova a ser produzida, né? Então, além disso, nós temos outros meios de provas. Por exemplo, a pessoa que não tem o seu documento da terra ainda, ou ela é arrendatária e não tem um contrato, ou simplesmente uma pessoa deixou ela morar ali naquele pedaço de terra para ela plantar sua horta, plantar seu feijão, seu milho, colher para alimentar a sua família, ela tem outros documentos que ela pode comprovar, como os documentos do agente de saúde que passa na casa dela. Então, ali ele vai estar registrado qual é a profissão dela, quanto tempo ela está ali, quem são os entes da família, né? Muitos têm até documentos do Pronaf, tem algumas que conseguem um financiamento para plantar, né? Então, tem o próprio documento do hospital onde ela frequenta, né? Onde ela leva o seu filho, então tem todo a sua documentação ali. Porque ali ela vai fazer constar a atividade dela. Ali ela vai fazer constar a atividade dela. Por exemplo, o histórico escolar dos filhos é muito importante. Às vezes a pessoa nem guardou, aquela escola nem existe mais. Mas aquele histórico é importante, porque lá tem aonde a criança morava, onde os pais moravam, e tem a profissão do pai e da mãe, que pode ser usada para, quando chegar o tempo de aposentar, ser uma prova. A gente fala, esse é um assunto de utilidade pública, muitas pessoas vão ouvir essas dicas que o doutor está passando e vai começar a se atentar mais em tudo que ela faz em relação a isso, é claro, visando a sua aposentadoria. E em falar visando a aposentadoria, existe um mecanismo que a pessoa ela pode entender todo o funcionamento para a futura aposentadoria dela, se precaver nas modalidades de contribuição, que é o que vocês usam, como é que chama? Planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário. Sim. Porque a pessoa só pensa no planejamento previdenciário quando ela está já alcançando uma certa idade, ela já está chegando na terceira idade e ela pensa já em se aposentar, mas na verdade ela não fez um planejamento, a forma da contribuição, a modalidade da contribuição. E isso as pessoas tinham que pensar já de novo. Ela começou a entrar dentro do mercado de trabalho, ela foi inserida no mercado de trabalho, ela já tem que começar a se atentar às formas de contribuição que ela tem que fazer, correto? Você pode falar mais um pouco sobre isso? Sim, Rogério, isso que você fala é a realidade, né? A pessoa, quando que ela deve começar a se preocupar com a sua aposentadoria? Quando ela ingressar no mercado de trabalho, né? Seja de qualquer forma. A cultura que a gente tem aqui, né, rapaz? Nós temos uma cultura de não pensar no futuro. Exato. Né? Então, é comum chegar ao escritório a pessoa já com idade avançada ou próximo de se aposentar e se deparar com uma aposentadoria a menor do que ela imaginava que ela teria direito. E aí é onde fica a decepção, né? Onde fica a decepção, porque nem sempre aquilo que você está contribuindo hoje é o que você vai aposentar naquele momento que você tem direito, né? Como eu disse anteriormente, se faz um cálculo de tudo que foi contribuído para, então, fazer a média e dar o benefício, né? O valor do salário do benefício. Isso é tão de cultura do brasileiro que pelo próprio nome você já tira, né? Planejamento previdenciário, previdência social, né? Ou seja, eu estou prevendo que você não vai ter capacidade de pensar no seu futuro e eu, o Estado, vou fazer isso por você.
Exatamente. Mas eu não tenho, como se diz assim, eu não tenho um administrativo tão gigante para fazer da melhor forma possível, eu vou colocar regras básicas e vou aplicar sobre você, mesmo que você não queira. É no automático, porque eu sei que você não vai juntar, né? Só que dentro dessas modalidades de contribuição, aí também já fica a encargo do próprio cidadão dele escolher a melhor modalidade, correto? Então o nome já está falando, previdência, eu estou prevendo que você não tem capacidade. Isso é tão cultural que está no nome. Sim, Rogério, a Previdência ela tem uma característica de solidariedade, né? Uhum. Então todos contribuem para todos se aposentar quando tiver na fase de se aposentar, quando tiver o direito adquirido, né? Uhum. Então é bem isso mesmo que você falou, né? O Estado ele se preocupa com a pessoa que vai se aposentar, né? Então ela cria regras, né, para cada modalidade, cada benefício, né, e até mesmo o valor que a pessoa vai receber. Então, entrando dentro desse assunto, como a gente já falou, da pessoa que fica totalmente triste quando ela chega lá, trabalhou a sua vida inteira e ela tem ali uma aposentadoria de um salário mínimo. É claro, o ser humano, ele trabalha, labuta a vida inteira, ele merece mais. Mas como ele é desprecavido, está dentro de uma cultura, né, pobre de se precaver ou de se catapultar para um bom futuro, e ele deixa isso na mão do Estado e às vezes ele se decepciona. Mas falando das pessoas que ganham muito, vamos usar como exemplo aqui o Neymar, o jogador Neymar, multimilionário. Uma pessoa desse calibre, né, com esses ganhos, e aí logo começa a se falar, Neymar vai aposentar logo, a próxima Copa o Neymar não entra, ele vai estar aposentado. O que um cara desse ganha? Ele está ganhando bilhões. Então, automaticamente, o que é a aposentadoria de um cara desse? Rogério, na hipótese do Neymar contribuir com o INSS, ele deveria contribuir com aquilo que efetivamente ele recebe através do seu labor. É imaginável e a gente saber qual que, o Estado não daria conta, qual que seria. Então, existe um teto para o recebimento da sua aposentadoria. O teto hoje é R$ 7.507,49, salvo o melhor juízo. E o que ocorre muito é a pessoa contribuir acima do teto. Então, essas contribuições acima do teto não servem de praticamente nada. Mas tem resgate? Tem um resgate. E é atualizado? Atualizado. Então, essas pessoas que contribuíram a mais, por exemplo, isso acontece muito, Rogério, com o médico, dentista, por exemplo, aquelas pessoas que têm vários empregos, né? Um médico pode ter um emprego no serviço privado, um emprego no serviço público, por exemplo. Uhum. Então, se ele contribui acima do teto, ele tem o direito de resgatar isso daí, né? Ele só tem que ficar atento porque até 5 anos atrás ele prescreve o direito. Então, a pessoa tem que buscar isso antes de completar os 5 anos daquela contribuição. Mas é possível você fazer o resgate. Então, para o resgate o prazo é 5 anos? O prazo é 5 anos. O Estado é esperto, né? O Estado é esperto. tem que ter a prescrição, né? Senão fica uma coisa... Mas ele não fala assim, tem um negócio que excedeu aqui, isso aqui você tem que resgatar. Ele não vai falar isso. O Rogério, eu nunca vi falar isso. Né? Ele nem vai falar, né? Eu creio que não vai falar. Falando em relação internacional, porque Neymar é internacional, né? Sim. Muita gente não gosta do Neymar, mas eu sou fã do Neymar. Eu também. Falando em uma pessoa que é nível internacional, hoje a gente olha para Gurupi, vê Gurupi crescendo bastante. E, por incrível que pareça também, por causa de políticas lá de outros países e pandemia e tudo mais, e vai embolando uma coisa para outra, a gente vê muita pessoa de fora aqui em Gurupi, por exemplo, a gente vê mexicanos, angolanos, acho que angolanos não, né? Angolanos, venezuelanos aqui. E como que o Estado vai assistir essas pessoas? Hoje no Sinaleira ali a gente vê pessoas fazendo malabarismo e ganhando moedas, e tem pessoas já de idade avançada também, criança. Como que o Estado brasileiro faz para assistir essas pessoas que estão de fora aqui no Brasil?
Rogério, no que diz respeito à Previdência, né, e aos benefícios assistenciais, né, como eu disse anteriormente, o INSS ele gere o benefício assistencial do LOAS, né? Então, nos casos dessas pessoas, seja elas portadoras de deficiência, seja elas maiores de 65 anos, que têm a sua renda per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo, ainda que elas sejam estrangeiras, né? Esses venezuelanos, argentinos, né? A gente vê muito aqui em Gurupi e tem crescido realmente, né? O número dessas pessoas aqui, elas devem ser assistidas pelo Estado. No caso do benefício de prestação continuada, o famoso LOAS, não há uma previsão legal de que o Estado seja obrigado a dar esse benefício para ele. Então, na prática, o que vai acontecer? A pessoa vai pleitear isso junto ao INSS, o INSS vai negar, porque não tem previsão legal. Entretanto, no judiciário é possível reverter. Já existem várias jurisprudências nesse sentido, né? Então, aonde a lei ainda não chegou, vem a jurisprudência para igualar, né, essa questão e oferecer essa assistência a essas pessoas. Legal. Então, essas pessoas, então, o próprio Estado, ele assiste essas pessoas. E no caso, se chegar gente demais, mesmo assim, ele continua assistindo essas pessoas, superlotar, por exemplo. Porque o Brasil, ele recebe a todos, né? Não existe essa barreira, né, no Brasil. E outra coisa também que eu fico me perguntando essas pessoas, quando elas chegam para cá, elas estão num estado de necessidade tão grande, às vezes estão até fugidas pelo regime político do outro país, elas estão sem documentos e sem nada. Como é que elas se habilitam perante o Estado brasileiro para que possam ser assistidos? Como é que vai comprovar a idade? Se realmente é do outro país, é claro, vai estar falando em outra língua, né? Uhum. Mas como que ela comprova além disso? A idade e tudo mais? Bom, Rogério, primeiro a gente tem que ter em mente que não é simplesmente ser aquela pessoa, seja estrangeira ou não, ter um grau né, de miserabilidade, né? Por exemplo, essas pessoas estrangeiras, essas que buscam refúgio no Brasil, geralmente, infelizmente, são pessoas, né, que estão à margem da sociedade, as quais estão abandonadas pelas ruas, né? Uhum. Então, existem os critérios, né? Por exemplo, uma pessoa saudável de 30 anos de idade, por exemplo, ela não vai conseguir esse benefício. Então, o benefício do LOAS, sempre você tem que ter em mente, a pessoa ser deficiente ou ser maior de 65 anos e ter a renda per capita da família 1/4 abaixo do salário mínimo. O que acontece com essas pessoas, geralmente, é porque, às vezes, elas vêm até fugida, né? Uhum. Elas fogem daquela situação que elas estão ali e muitas até vêm sem documento mesmo, né? Então, é aí que entra o trabalho de toda uma investigação, né? Um trabalho minucioso para que a gente pegue esses dados, né, para a gente ter a possibilidade de dar entrada no benefício. É uma profissão muito difícil, essa de advogados, porque você se depara com cada situação que é de cortar o coração, né? Por exemplo, esses dias eu estava aqui com o doutor Adriano Murelli, juiz de direito aqui da nossa comarca, sim, e ele fala exatamente isso. Às vezes o advogado, ele se emociona tanto com o caso e os casos que aparecem dentro do seu escritório, que às vezes ele para de pensar nele, começa a pensar no outro, mais no outro, mais no outro, porque realmente é só situação difícil. Você pega, ninguém vai bater na sua porta com coisas boas para te falar. Você está ali para resolver situações difíceis. A vida do advogado é a vida de pessoa que resolve situações complicadas, embaraçosas, onde foge ali do controle pessoal e ela fala, agora sou um profissional, e entrega para um advogado. Costumam dizer que advogado não tem coração. Não tem coração. O senhor, no caso, já pegou um caso que realmente mexeu muito com o senhor, que teve num impasse ali, olha, isso aqui pode me dar muito dinheiro, porém, esse aqui é de bom grado mesmo, cortou meu coração. Tem algum caso assim que te marcou?
Rogério, eu costumo dizer que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Primeiro juiz da causa. Então, quando o cliente vem no seu escritório, é você que analisa se ele tem um direito ou não. Né? Expressão boa, né? Então, primeiro juiz. Se aquele advogado falar para a pessoa que ela não tem direito, talvez ela realmente não consiga alcançá-lo. Né? Então, por isso eu digo que ele é o primeiro juiz da causa. E realmente tem algumas situações que a gente se envolve, né? Uhum. Eu até falei um dia desse em uma audiência que eu tentei explicar uma situação e aí eu até pedi pro juiz um pouco mais de tempo para aquilo ali, até porque a gente que convive a mais com aquele cliente, né? Então, às vezes é um cliente de uma idade avançada, um cliente de poucos recursos, seja intelectual, seja financeiro. Então ele está te buscando no escritório diariamente, ele está te contando a vida dele, né? Às vezes nós perdemos muito tempo escutando o cliente para a gente poder atender ele de uma forma melhor, né? Até passando até mesmo para o psicólogo daquele cliente, apesar de informação nenhuma, mas a gente está ali ouvindo ele, ouvindo as suas queixas. Então você acaba vivenciando aquele problema dele, né? E isso mexe com a gente, né? Toca a gente, somos seres humanos, né? Então, a compaixão, às vezes, fala bem mais alto do que a própria, o próprio reconhecimento financeiro que você vai ter com aquela demanda. Né? Nós tivemos uma ação, por exemplo, onde eu pude trabalhar, que a mãe, ela trabalhava junto com o filho num determinado hotel aqui em Gurupi, e os dois iam praticamente juntos para esse hotel localizado ali nas margens da BR. E por um acidente o filho morreu nesse trajeto, com a mãe atrás. Né? Então esse filho morava com a mãe, né? Ele ajudava nas despesas de casa, a mãe ganhava pouco no trabalho e a gente conseguiu comprovar a dependência econômica daquela mãe para com o filho. Né? E isso foi um processo que marcou muito. Isso foi quase no início da minha advocacia, e até hoje eu me recordo bem daquela audiência, onde todo mundo na audiência chorou, porque a gente conseguiu comprovar de fato a dependência daquela mãe quanto ao filho, não só a dependência emocional, né? Porque o que vale para o INSS é a dependência econômica, né? Então, assim, o juiz, os próprios representantes do INSS, as partes, as testemunhas, né, ficaram emocionados com aquele caso, né, onde a pessoa conseguiu obter... Uma situação bem frágil, né? Onde a pessoa conseguiu obter a pensão por morte em relação ao filho. E o interessante, uma coisa que me chama bastante a atenção, a gente está numa nova era, e as pessoas estão começando... entender realmente como a vida funciona de verdade. Um advogado, ele não vai mover uma causa se ele não for instigado, um juiz não vai mover, não vai solucionar o seu problema se ele não for instigado, o Estado não vai lhe dar dinheiro se ele não for instigado. Ou seja, as cartas estão na mesa, o jogo está pronto na mesa e você precisa jogar. Só que para você jogar, você precisa de informação. E não só ter a informação, colocar a prática, colocar na prática tudo aquilo que você está recebendo de informação, não é? Hoje a gente falou aqui sobre planejamento previdenciário, a gente está numa nova era, pessoas tão inteligentes, uma juventude inteligentíssima que está vindo por aí, e a gente fala sobre planejamento previdenciário, joga para ele essa noção, isso aqui é de utilidade pública. Olha, rapazinho, você que começou o seu serviço, você está trabalhando agora, você não sabe nem que modalidade está indo na sua contribuição. Você não sabe nem quantos que está indo para a sua contribuição. Você não sabe nem... Você vai pensar isso só quando você estiver velho e sem força, para deixar um outro pensar por você tudo. O Estado não vai fazer isso para você, não vai te dar o melhor caminho. Ele vai te dar ferramentas para você escolher o melhor caminho.
E quando o senhor doutor fala sobre planejamento previdenciário, eu creio até que vai ter uma movimentação muito grande a respeito da procura dessa questão, da pessoa saber, e até que façam, isso é bom que façam, até saber o quanto, como e quanto ela vai ganhar, e até em relação de quando se aposentar, porque existe aposentadoria por tempo de contribuição, né? Quanto tempo existe aquela por idade? Será que se eu já alcancei aposentadoria por tempo de contribuição, eu já posso me aposentar? E se eu esperar até a minha idade, será que isso acumula? É uma pergunta minha. Eu estou fazendo aqui, falando aqui, mas é uma pergunta, é um questionamento. Depois, se eu quiser entrar nessa área, pode entrar também, fica à vontade. Mas isso é bom para acordar a juventude e botar eles para entender que eles não precisam colocar o Estado para pensar por eles. Porque o Estado não vai fazer isso da melhor forma, né? Rogério, isso que você falou foi muito interessante. Hoje a informação está para todo mundo, né? Todo mundo. Praticamente para todo mundo. Então, muitas vezes a pessoa ela busca se informar, né? Ela tem que buscar se informar. É bom que a gente abra os olhos, né, principalmente da pessoa mais jovem, né, aquela que está ingressando agora no mercado de trabalho, em que pese a gente também possa auxiliar aqueles que estão perto de aposentar, né? Ou aqueles que ainda não pararam de contribuir com o INSS, mas a gente pode auxiliar eles nessa perspectiva, né? E você usou um termo muito interessante, o jogo, né? Como é que você joga esse jogo? Então, você precisa buscar um profissional habilitado que tem uma técnica para aquilo ali, né? Então, no que tange o planejamento previdenciário, você tem que procurar um advogado, né, que tenha a técnica sobre aquilo ali, porque ele vai fazer uma análise de toda a sua vida, né, e o que pode ser feito daqui para frente. Exato. Então, é um advogado que tem essa capacidade, né? E se for preciso ingressar, seja administrativamente ou judicialmente, você vai precisar de um advogado também, porque é ele que tem a capacidade de postular. Né? Apenas um advogado pode ingressar com uma ação judicial, com exceções das ações dos juizados, né? Tem muita pessoa hoje, você viu que a aposentadoria agora, por idade, ela aumentou a idade, né? Ou seja, a perspectiva de vida aumentou. E automaticamente é latente que aumentou. Hoje você vê mulheres com 50, 40 anos, que um rapaz de 23 olha e fala assim, uau, que mulher linda. Né? Ou seja, aquela música do Sérgio Reis, né? Ela é madura, já tem mais de 30 anos. 30 anos. Para o pessoal daquela época, quem tinha 30 anos era panela velha, né? Era panela velha, ou seja, já era uma mulher de idade. Você viu aquele programa do Silvio Santos lá, entrevistando na época do namoro ou amizade dele, pessoas que com 18 anos aparentavam ter 37 anos, 40 anos. Era uma coisa absurda. Hoje você olha pessoas bem cuidadas e automaticamente elas não querem parar o labor por aí não. Elas se aposentam e continuam trabalhando. E essas pessoas que se aposentam e continuam trabalhando, elas têm direito a revisar todo... Como é que é isso? Interessante a forma como você colocou, Rogério. O que ocorre? Quando a pessoa ela se aposenta e ela continua trabalhando, seja naquele próprio trabalho ou em outro, ela necessariamente ela tem que contribuir com o INSS. Como eu te disse anteriormente, o INSS tem uma característica de solidariedade. Né? Então, em que pese ela seja obrigado a contribuir, porque é uma contribuição compulsória, ela não escolhe contribuir, né? A partir do momento que ela trabalha, essa aposentadoria ou essas contribuições hoje, elas não vão te dar direito a um novo benefício. Antigamente tinha a desaposentação, né? Onde a pessoa aposentava, continuava trabalhando e depois ela fazia uma espécie de revisão ali, levando-se em consideração que ela contribuiu para frente. Mas hoje essa tese já está superada. Doutor Gustavo Esperandio, uma coisa. Em relação de trabalho, para a pessoa constar a contribuição dela, tem pessoas que trabalham e não consta a contribuição
a contribuição social dela, correto? Correto. Como é que ela faz para ela comprovar essa relação de que ela trabalhou e não foi por culpa dela, não constar essa contribuição? Rogério, primeiro ela tem que procurar um advogado, né, para analisar o caso a caso. E se restar comprovado que de fato ela trabalhou e aquela empresa não registrou na carteira de trabalho, ingressar com uma reclamação trabalhista, né, aonde durante aquela instrução processual vai ter a oportunidade de se demonstrar o labor dela durante aquele período e após sendo positivo, né, uma sentença positiva para o reclamante, ele averbar isso junto ao INSS, né? Muito possivelmente o INSS administrativamente vai negar, mas tem um meio judicial, né, que ele pode ingressar com a ação judicial para fazer aquela averbação, ou até mesmo, no momento da sua aposentadoria, fazer isso também. Às vezes a pessoa trabalhou lá atrás, teve o reconhecimento do vínculo, mas ainda não fez a averbação junto ao INSS. Então, ele vai pegar a própria carteira de trabalho, onde consta aquele registro, ou a própria sentença, ou um acordo, e fazer a averbação dentro do próprio INSS. Muito bom. E outra coisa, a pessoa, ela trabalhou, tal, foi acometida de uma doença muito grave, gravíssima, a doença dela, ou até depois da pandemia, por causa do Covid, ela desenvolveu outras doenças e a nível bem grave, ela pode estar isenta do imposto de renda? Algumas doenças isentam, né? Tem um rol, né, Então é um rol taxativo. É um rol taxativo, né? Em que pese já haja discussões para abrir, para ampliar esse rol, né? Existe algumas jurisprudências nesse sentido, mas existe sim um rol taxativo dessas doenças, né? Alguns tipos de câncer, por exemplo, já dão direito à isenção do imposto de renda. Sobre essa questão do rol taxativo, só explicando em miúdos, que às vezes as pessoas não entendem o que é o tal rol taxativo. Na verdade, é uma lista onde vai catalogar quais são as doenças que te dá aptidão para ser isenta, por exemplo, do imposto de renda, não é isso? Rogério, o rol taxativo, para a gente explicar de uma maneira bem fácil, são aquelas doenças que o legislador, na hora da elaboração daquela legislação, ele colocou, né, ele elencou como seja aquelas doenças que darão somente aquelas. Muito bom. Né? Então existe o rol taxativo e existe o rol exemplificativo, né? Que ele não fala tal doença. Ele dá um aparato em geral, mas ele não cita uma doença. Esse é o rol exemplificativo. Se a tal doença der os efeitos que está ali naquele aparato ali, a pessoa se habilita, né? A pessoa se habilita. Muito bom, doutor. É um imenso prazer trazer a pauta do direito previdenciário, porque o direito previdenciário, ele é de utilidade pública, como eu sempre disse aqui, a gente está saindo de uma pandemia, várias situações foram formadas, o código mudou para poder atender, o Estado teve que se reajustar para poder atender essas novas situações. Então está trazendo o senhor, primeiro, senhor, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Obrigado. Então leva contigo nossos sinceros agradecimentos a respeito desse momento que o senhor proporcionou, não só para mim, é claro, me enriqueceu muito, mas também para todos os munícipes aqui de Gurupi e quiçá o Brasil inteiro. Tá? Fica aqui o meu muito obrigado e seja sempre muito bem-vindo. Tá? Obrigado, Rogério, pela oportunidade, né? Quero te parabenizar pela iniciativa do podcast, principalmente na nossa cidade, né? Inovando, trazendo informações, principalmente para pessoas voltadas à nossa região e através da internet para o mundo todo. Né? Obrigado, doutor. Parabéns pela iniciativa. É isso aí, muito obrigado.